Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Neto e trabalho com crianças há mais de 20 anos. Crianças pequenas ali da educação infantil. Além disso, tenho também 2 filhos, o Joaquim e a Malu. Quero trazer para vocês aqui hoje algumas considerações bem importantes sobre brinquedos e brincadeiras. Algumas observações e aprendizados que eu aprendi na minha vida profissional ao longo desses anos todos de escola e também na minha vida dentro de casa, ali com os filhos, e quero compartilhar essas ideias com vocês. Vamos lá? O brincar fortalece as funções cognitivas, ajuda a desenvolver e a lidar com as suas emoções, desenvolve a coordenação motora e as habilidades físicas da criança. Ela auxilia a entendermos o papel das pessoas na sociedade, estimula a autonomia, além da cooperação, contribui para o desenvolvimento dos vínculos afetivos, ajuda a compreender o mundo e as suas relações e significados, além de estimular a imaginação. Essas são as explicações e justificativas mais formais, aquelas que a gente encontra em livros e revistas ou reportagens um pouco mais sérias. Mas a gente pode resumir a brincadeira como um simulado de tudo aquilo que a criança vai encontrar na vida. Então a gente pode encarar também as brincadeiras como exercícios para que a criança desenvolva essa série de habilidades. Muito se fala na educação do ensino lúdico, da ludicidade das atividades, e as diferentes brincadeiras sempre acabam desenvolvendo diferentes habilidades das crianças, tanto físicas como intelectuais ou até mesmo emocionais. Então, quanto mais a criança brinca, mais ela se desenvolve. E se o adulto entender os benefícios que cada tipo de brincadeira traz, ele vai poder equalizar essas escolhas junto à criança, fazendo com que ela se divirta e ao mesmo tempo desenvolva as suas mais diferentes habilidades. Acho que os fabricantes e as lojas de brinquedos não vão gostar muito do que eu vou contar para vocês agora, mas os brinquedos são superestimados. Mais importante do que o brinquedo é a brincadeira. E uma boa brincadeira é 90% de responsabilidade da criança e 10% de responsabilidade do brinquedo. Então os brinquedos são sim importantíssimos, são muito especiais tanto para a criança quanto para quem dá o presente. Logo logo a gente vai falar sobre isso, mas a brincadeira é mais importante do que o brinquedo. A gente precisa entender que a criança é sempre o centro do brincar. E o brinquedo é apenas uma ferramenta para a criança atingir os seus objetivos lúdicos. Prova disso é que praticamente qualquer objeto pode virar brinquedo. Cabo de vassoura, lençol, grampo de roupa. É muito saudável para a criança quando o adulto responsável por ela tem empatia, consegue enxergar pelos olhos da criança os ambientes e as situações. Dessa forma, o adulto consegue conduzir a rotina de tal maneira que tudo se transforma em uma brincadeira prazerosa, seja fechar as janelas da casa, ir ao mercado ou dar comida para o cachorro. Os interesses e as preferências do adulto podem sim ser levadas em consideração quando ele está interagindo com a criança. Sempre que o adulto consegue encontrar brincadeiras ou assuntos de interesse comum à criança, o vínculo se fortalece e a experiência se torna muito mais prazerosa, tanto para a criança quanto para o adulto. Essa foto aqui é do meu filho mais velho, o Joaquim. Na época, ele devia ter uns 4 anos, mais ou menos, e estava fazendo os últimos ajustes na sua bicicleta. No dia seguinte, eu ia participar de uma prova de bicicleta, num circuito, e ele queria deixar, na noite anterior, a bicicleta dele tão ajustada quanto a minha, para que no domingo ele também pudesse dar a sua volta de bicicleta. O que eu quero que vocês percebam nessa foto é que o Joaquim está se divertindo muito, sem brinquedos.
Ele está brincando de fazer os ajustes na sua bicicleta e, ao mesmo tempo, dividindo um gosto muito especial com o pai. Ou seja, os vínculos são reforçados, eu ganho um super parceiro e eu estou tendo muito menos trabalho, porque ao invés de estar arrumando as minhas coisas e ao mesmo tempo cuidando dele, eu estou dividindo uma atividade prazerosa com o filho. Aqui a gente volta a falar sobre empatia, a importância da gente enxergar o mundo e os ambientes pelo olhar da criança. Para eles, qualquer coisa pode se transformar numa grande aventura dependendo da abordagem. Com um pouco de imaginação e boa vontade, a gente consegue deixar qualquer lugar bem divertido. Um filme um pouco triste, mas bem bonito, que eu recomendo, é A Vida é Bela. Nesse filme, a gente consegue ver, entre outras coisas, uma relação muito bonita de um pai com um filho. Esse pai consegue tornar divertido e prazeroso um campo de concentração. Se um pai consegue tornar um campo de concentração prazeroso e divertido para o seu filho, a gente também consegue, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Algum tempo atrás a gente ficou sem luz em casa, estava meio escuro já, e aí surgiu uma brincadeira divertidíssima. Tínhamos uma escada ali no sobrado onde a gente mora, eu tirei meu tênis, Joaquim tirou seu tênis, contávamos até 3 e nós dois tínhamos que colocar de 0 a 5 dedos para fazer a somatória. A soma de dedos era o degrau que nós tínhamos que acertar com o tênis. Então, 2 dedos meus mais 2 dedos dele, eu tinha que pegar meu tênis e acertar no 4º degrau da escada. Ele é a mesma coisa. Podemos conhecer um mundo através das nossas brincadeiras favoritas. Isso vai de encontro a muitas teorias mais contemporâneas de pedagogia que dizem que a partir dos nossos interesses ou das nossas maiores habilidades, nós conseguimos explorar diferentes áreas do conhecimento e conseguimos um aprendizado muito mais efetivo. Por exemplo, se uma criança gosta de futebol, ela pode conhecer as cidades mais importantes do mundo através dos times de futebol. Se a criança tem uma coleção enorme de carrinhos, ela pode agrupá-los por cores, pode agrupá-los por tamanho, colocar em diversas formas de sequência e dessa forma trabalhar matemática, percepção visual, sequências lógicas, entre outras habilidades. Talvez eu tenha desmerecido um pouco os brinquedos de uma forma exagerada lá no começo da conversa, mas só com o objetivo de que a criança é sempre o protagonista. Mas os brinquedos ainda assim são bem importantes. E o que os adultos levam em consideração quando escolhem um brinquedo para a criança? Já pensou nisso? Normalmente a gente compra brinquedos para quem a gente mais ama, seja filho, seja neto. Dessa forma, as nossas escolhas, elas são muito influenciadas pela nossa emoção, fazendo com que algumas vezes a gente não faça as melhores escolhas. Outro aspecto que a gente costuma levar em consideração nas nossas escolhas são as nossas memórias afetivas. Muitas vezes a gente compra um brinquedo porque a gente adorava quando era criança, ou a gente compra um brinquedo porque a gente nunca pôde ter quando era criança. Então percebam que a emoção está sempre circundando as nossas escolhas. E por mais seguros e bem resolvidos que nós possamos ser, a opinião dos outros é sempre importante nas nossas escolhas. O que a vovó vai falar se eu der uma caixa de papelão de presente para o meu filho? Para provar que todos estamos sujeitos a essas interferências emocionais, eu vou colocar aqui do lado 2 listas com os brinquedos do Joaquim. Os primeiros 3 itens são os presentes mais caros que eu comprei para ele até hoje. Um trenzinho elétrico, aquele estilo ferrorama, um carrinho de controle remoto e a bicicleta. Esses são aqueles presentes que o pai entra na loja e fala: queria muito brincar com esse brinquedo. O trem elétrico eu nunca tive quando eu era pequeno, mas sempre me brilhou o olho
e o Joaquim não deu muita bola não. O carro de controle é lindão, muito divertido de brincar, mas a bateria dura 20 minutos e depois mais 6 horas para carregar. Então foi um brinquedo que fez um super sucesso, mas caiu em desuso. A bicicleta é o único brinquedo que está presente nas duas listas, mas aqueles interesses comuns que eu falei lá atrás foram determinantes para que ela entrasse na lista dos brinquedos favoritos. É uma coisa que a gente sempre faz junto. Já a lista dos brinquedos favoritos, além da bicicleta, tem 2 outros brinquedos muito simples e que têm uma característica em comum: as possibilidades infinitas que eles proporcionam para a criança. Os blocos de madeira viram o que a criança quiser, sejam as casas de uma cidade, os blocos de uma torre ou os produtos de um mercado. A caixa de primeiros socorros foi um presente de Dia das Crianças. Era uma dessas maletas plásticas cheias de compartimentos. Lá dentro eu coloquei várias bugigangas, bolinhas, canetinhas, durex colorido. Ele brincou tanto com essa caixa que depois de muito tempo ele falou que não podia imaginar como ele podia ter ganho um presente tão legal assim. A lista dos brinquedos favoritos do Joaquim são um bom exemplo do que um bom brinquedo deve oferecer para a criança. Esse brinquedo deve permitir que a criança seja ativa e não mera espectadora ou executora, como aqueles brinquedos que repetem sempre os mesmos movimentos. O brinquedo deve também dar espaço para a imaginação, oferecendo diversas possibilidades, como o caso de blocos de construção, legos ou similares. Para finalizar, convido vocês para fazer um tour por um prédio construído num final de semana chuvoso lá em casa, com caixas de papelão, papéis e outros materiais bem parecidos. O interessante é que a construção toda foi uma super diversão e depois do prédio construído, ele se tornou parte de outras brincadeiras. O vídeo, contando um pouco sobre a estrutura do prédio, como vocês vão perceber, é parte da brincadeira. Num primeiro momento, Joaquim foi o construtor e agora está sendo o corretor, tentando vender para a avó, para a madrinha, um apartamento ali no prédio dele. Aqui, nesse que tem uma cortininha, o segundo andar em cima do mezanino é o meu. Vamos descendo. Todas as janelas são uma diferente da outra, estão vendo? Então vamos descer mais. Aqui é outros apartamentos. E aqui é a entrada de serviço. Daí aqui é uma janelinha. Essa aqui, ó, é uma janelinha com grade para nenhum ladrão entrar, né? Daí nós temos mais janelas assim, uma diferente da outra. Brincar é muito importante e bom demais. Sugiro que vocês sempre incentivem os filhos de vocês a brincar e sempre que puderem, participem das brincadeiras. Todo mundo sai ganhando. Espero que a nossa conversa tenha sido útil para vocês. Obrigado e até a próxima. Tchau!